Oi, meu nome é Fátima e eu falo com vocês de Ontário, Canadá. Ahm, Ultimamente a gente tem estado bem estressado com problemas de saúde dos nossos cachorros. Lucky agora está bem, ele tirou 11 dentes, mas está bem agora. E o médico descobriu que ele tem um murmur no coração. E o Momo, ele tem alergia e os remédios que ele estava tomando para os rins, que ele está com problema de rins também, afetaram os olhinhos, então o olho dele está muito ressecado. Hoje ele mal conseguia abrir os olhinhos e a gente já tentou 3 medicações diferentes e nada está resolvendo. Então a gente está um pouco estressado com isso e outras questões. Ah, e por isso a gente, assim, eu posso estar meio perdida quando eu estiver falando, vocês me desculpem. Ah, mas eu achei que a gente vai fazer o podcast porque aí eu acabo me animando, falando de fibra, de projeto e ia melhorar o meu estado emocional. Obrigada. Então, vou começar a falar do que eu tenho terminado. A Paulinha veio aqui há 2 semanas atrás e eu tinha. Bom, eu estou usando o meu alias da Isabel Kramer, que eu gostei muito. Só que eu fiz com um fio cormo e alpaca que eu tinha fiado e eu juntei um fio de mohair. Tá super gostoso, super macio, mas os pelinhos ficam saindo o tempo todo. Isso é um problema do mohair que eu não sei se eu vou querer usar de novo. Mas está muito gostoso. E como eu adorei trabalhar com esse fio, eu acabei começando um suéter para Paula, um pequenininho, que eu achei que ia ser o suficiente o que eu tinha de sobra, e foi, ainda sobrou um tanto. Mas vocês vão ver agora, o Mihai vai colocar o vídeo aqui que a gente fez com a Paula. A Paula é tímida, então eu até tenho que ver o vídeo de novo para ver como é que saiu. Então, agora para vocês. Paula veio me visitar esse fim de semana e 2 dos meus projetos terminados são para ela. Então eu resolvi fazer esse filme hoje, esse pedacinho, para poder mostrar para vocês. Esse é o top azulejo da Carolina Farias. Paulinha, levanta um pouquinho. Ele foi feito com o meu handspun, que é yak and silk, 50% yak, 50% silk. Ela gostou, que eu achei ótimo, porque eu tinha feito para ela, mas never know. E uma das coisas que eu gosto nesse design é o fato das costas ser abaixo da frente, tanto que quando ela pôs a primeira vez, ela colocou isso para frente achando que era a frente. Eu falei, não, essa é a parte de trás. Ele tem um rendadinho aqui e daí um relevo com ponto tricô e meia, né? E é super leve. Eu acho que ele acabou não ficando muito quente. Paula, você gostou? Gostei. É macio, tecido Leve. e não é quente, né? Então, não ficou quente, eu acho, para essa estação é uma boa opção. Porque aqui no Canadá, as casas são muito quentes. Então você tem que tirar as layers. Então eu acho que isso é excelente até para mais perto do inverno. Obrigada, filha. Tá, meu outro projeto terminado é o desse livro da Divine, da Kim Hargraves. Eu não gosto de fazer em partes e continuo não gostando, mas eu tinha usado esse fio. Deixa eu só ver aqui. Esse. Então, esse é o projeto, chama Lyra. E eu usei o mesmo fio que eu usei para fazer o meu alias da Isabel Kramer, que é o cormo com 50%, não, 70% cormo, 30% alpaca.
alpaca cinza que eu cardei junto e fiei esse fio. E eu gostei tanto desse fio que quando eu recebi o livro, eu falei assim, eu vou tentar fazer porque eu acho que o que sobrou vai dar. E eu fiquei o tempo todo com receio que não desse, mas ainda me sobrou esse tanto, que muito engraçado, quando a Paula viu a sobra, ela pediu para eu fazer uma fita de cabelo com ele, que é o que eu estou usando e eu acho que ainda vai sobrar um pouquinho, mas vai ser totalmente utilizado. Então, essa é a Paulinha usando o modelo da Kim Hargreaves, o Lira. Ele dá para usar aberto, como está na revista, ou fechado, que eu fiquei com medo achando que não ia dar para usar fechado, mas ficou super bonito. Ela está reclamando um pouco de itch, mas o cormo e a alpaca não deveriam ser itch. Talvez a alpaca tenha algum hair que esteja fazendo itch, mas não sei. Mas eu gostei bastante. O que eu não gostei nesse modelo foi que ele é feito em partes e você daí tem que costurar. Até costurar a parte da manga ou essa parte aqui central, eu não vejo nenhum problema. Essa parte eu consegui fazer bem. Essa parte aqui eu não gostei tanto, mas tudo bem. Já quando eu fui costurar essas duas partes, a parte de trás com a da frente, eu fiz 3 vezes até eu decidir que eu ia desmanchar as carreiras até onde começa a diminuição. Coloquei os pontos em suspenso e daí fiz um Kitchener Stitch na gola. E eu acho que ficou bom. A manga, eu fiz o melhor que eu pude. Eu gostei. Então tá bom, eu fico feliz. E esse é o mais importante, que ela gostou. Ela achou que é moderno, né, filha? E então eu achei que ficou bonitinho nela também. Ela pode usar com vestido como a Kim Hargreaves está usando aqui, a modelo daqui está usando, ou pode usar como ela está usando também, e é uma camada a mais. E aí esse deve ser o próximo projeto que eu vou terminar, mas que também não vai ser visto porque eu vou terminar hoje para ela poder levar quando ela for embora. Só fazer um preview. Vou tirar uma foto. Ok, é isso. Bom, de volta comigo. Então, eu tive aquelas dois objetos terminados e aí esse mês eu só fiz 3 pares de meia. O primeiro par de meia que eu fiz foi esse que é com fio fiado por mim. Eu tinha fios de 2 cabos. Aí eu usei 2 fios juntos, deu um fio de 4 cabos. Tá vendo? Cada fiozinho é 2 cabos. Aí eu juntei 2 para trabalhar junto. Então me deu 4 cabos. Eu fiz um tamanho maior, justamente porque eu estava pensando em fazer meias que sirvam mais para homem, né? Ou para o Mihai ou para os meus sobrinhos. Mihai não tem um pé muito grande, ele tem um pé mais largo. Mas tem várias meias. Mas de qualquer maneira eu queria fazer mais para homem. Então essa aqui está terminada, é uma das meias. A outra meia, a Tânia do Bola de Pelo, ela estava fazendo uma iniciativa que todo dia 6 você faz uma parte da meia e eram as meias da criatividade. Só que a meia da criatividade era para ser de listas com 7 cores diferentes, de acordo com o estado mental que você estivesse. Mas eu fiz as 3 primeiras cores e eu achei, eu gostei dessa combinação e resolvi não fazer com as 7 cores. Acabou que eu acho que ela ficou mais ou menos, não ficou feia, mas eu devia ter mantido dentro do programa dela, que era fazer uma meia de 7 cores. Mas tudo bem. A outra coisa é que eu falei, eu tenho que usar a minha agulha 2,5, então eu precisava da agulha.
E como eu já tinha feito uma boa parte dos 2 pés, eu falei, eu vou acabar terminando essa para as minhas meias, de uma meia por semana. Então eu terminei a meia e ficou boa, não ficou ruim, mas eu achei que eu tinha que ter feito uma coisa mais pensada antes. Mas tudo bem, a meia está terminada, a, segunda meia. Aí eu tinha comprado, isso aqui também foi com fio fiado por mim e tingido. Então era tudo dessa cor cinza aqui e eu tingi com verde e amarelo por cima. Então a cor fica bem mais forte, mais definida e o amarelo não fica tão amarelo por causa do cinza, da base cinza. Essa é a cor natural da meia. Aí eu comprei o yarn do Arne Carlos porque eu queria experimentar para ver como que ia funcionar. E eles têm aquela parte amarela que você começa ali, vai fazendo, depois você acha a próxima parte amarela, começa a fazer e aí ela termina. Só que eu acho que eu já estava tão de saco cheio de tricotar meia e eu queria fazer outras coisas, que eu acabei olhando aqui e falei assim, não, mas isso não deu certo, não está no mesmo lugar. Aí eu cortei e procurei de novo para começar no outro lugar. E na realidade estava certo. É porque eu acho que eu já estava assim estressada e tudo. Então acabou que eu, foi o outro par, que eu comecei de novo naquela linha. Deixa eu ver se foi esse par aqui. Foi esse. Então eu juntei de novo o fio aonde tinha cortado e fiz e juntei de novo o fio para poder terminar. Então acabou ficando um pouco diferente porque eu acho que eu me perdi na junção aqui, mas de qualquer maneira tá boa, é mais um par de meia. Eu desisti dessa questão de um par de meia por semana porque eu tenho vários projetos que eu quero fazer e então agora eu só estou pensando quantas meias eu vou ter até novembro, porque eu continuo tricotando meia, mas sem o estresse de fazer uma por semana. E eu acho que eu já tenho mais de 30 pares de meias que eu fiz desde de dezembro do ano passado. Então, agora eu fiz só 3 meias para esse episódio. Aí, meu outro projeto terminado é o suéter, a camisola do meu marido. Bom, eu ia fazer, como isso aqui foi feito em agulha 3 milímetros, eu ia fazer bem devagar, naquele 30 em 30 da Carolina Farias. Mas o Steven West começou, quando eu comprei esse fio, eu comprei 7 skeins desse verde, 7 skeins desse verde e um skein desse amarelo. Aí eu fiquei pensando comigo, na época que eu comprei, eu ainda comprei e pensando que se sobrasse eu podia fazer um shawl. E sobrou bastante até do fio. Esse é o fio fino, que é 75% merino, 15% cachemir e 10% silk. Então sobrou, mas eu não sabia se ia sobrar ou não. Então eu comecei a tricotar esse suéter feito louca, que eu queria ter certeza que eu ia terminar o suéter. Terminei, acho que levou 2 semanas que eu fui dormir tarde, acordava cedo e tricotando direto. O bom é que esse ponto é um ponto simples de se fazer, mas não é um ponto chato. Na lateral aqui, eu não tinha uma receita, eu fui na Drops, achei uma receita mais ou menos dentro do gauge e fui fazendo com aquilo. O final acabou bem diferente, mas deu certo, eu ia experimentando no Mihai. Aí eu fiz embaixo da manga, em vez de continuar no mesmo ponto, eu fiz um ponto barra,
porque eu achei que aí se precisasse esticar ou não, né? E eu fui experimentando nele à medida que eu fui fazendo. Mas depois que eu coloquei a barra final, pareceu que está um pouco justo, bem justo. Eu não vou desmanchar. Mas ele gostou porque está quente, está macio, gostoso. Mas eu vou block para ver se eu vou bloquear para ver se ele vai alargar um pouco. Eu fiz uma amostra para esse e bloqueei a amostra e não tinha crescido muito, mas vamos ver, né? Qualquer coisa que crescer já fica. De qualquer maneira, ele vai usar porque ele gostou. Agora só falta eu esconder o fio e cortar o fio de sobra e juntar aqui na manga. Mas ele tá bom. Só que no final, depois. E a outra coisa é que eu não notei, mas deve dar para ver aqui, que o primeiro skein era bem mais escuro que os outros. Porque eu sei que ele é. A cor é variável, mas eu não tinha notado tanto. Mas agora Inês é morta. Eu só vi depois que eu tinha terminado o suéter que eu notei a diferença. No resto eu não tinha notado enquanto eu fui tricotando. Mas está bem macio, eu acho que era o que ele queria, um suéter fininho para ele usar. E então tá bom. Só que depois de 2 semanas trabalhando nesse suéter, eu já não aguentava mais ver esse verde. Então eu decidi que eu não vou usar os skins que eu tinha, as meadas que eu tinha para fazer o shawl do Steven West. E aí comprei outra lã, mas eu mostro daqui a pouco. Então, esse é o meu último projeto terminado. E projetos em andamento, eu tenho uma meia, que eu gosto de deixar no carro, para trabalhar no carro se eu estou viajando, e amanhã eu vou ter que viajar 2 horas daqui. Então, é um projeto bom de levar e terminar, porque eu não preciso ver nada, toe up, que é o que eu normalmente faço. Então, e isso é um fio fiado por mim, que na época que eu fiei com Navajo Ply, ou que eles chamam de chain cable, que é como se você estivesse fazendo crochê só com a sua mão, e ele mantém, a vantagem disso é que ele mantém as cores bem distintas, e acabou nesse skein aqui fazendo um listrado natural. Então esse é o que eu tô, um projeto em andamento. O outro projeto em andamento é o meu pórtico, só que eu peguei o pórtico antes do Steve, depois que eu terminei as blusas da Paula, que eu queria dar para ela, por isso que a gente gravou em separado. E aí eu peguei e tricotei esse tanto. Aí em setembro o Steven West veio com coisa dele e eu queria ver se eu ia terminar o outro suéter, então eu me dediquei só a fazer aquele. Então ele tá meio paradinho, até porque agora já começou a temperatura menor, mais baixa, então eu vou precisar de suéter mais quentinho. Mas eu gosto muito do fio, eu estou na segunda bola, espero que as 5 bolas sejam suficientes. Eu estou fazendo tamanho L e vamos ver como é que vai ficar. Mas eu talvez não pegue nesse suéter até por um bom tempo, não sei. Primeiro porque eu gosto de, exige mais atenção por causa do cabo, embora seja um rendado relativamente fácil, exige mais atenção. Então não sei. Mas eu queria ver ele terminado, sim. Só que daí comecei um outro projeto. Eu acabei fazendo alguns tingimentos. Eu tinha essa lã, que era em tons de verde e branco. Eu peguei várias
fibras que eu tinha, tudo é cordeio, o carneiro é cordeio, mas eu tinha tingido em vários tons de verde que eu juntei e fiei esse fio aqui para render mais. E eu tenho bastante, eu tenho quase 1 quilo dele fiado. Só que eu não gostei e eu não ia usar, porque quando você não gosta, você acaba não tendo vontade de mexer. Mas aí eu resolvi tingir por cima. E eu tingi, como ele era em tons de verdes, tinha branco, eu coloquei vermelho, que daí ia gerar o marrom, e coloquei amarelo, porque eu queria que fosse um marrom mais claro, mais pro dourado. E isso foi a cor que eu consegui. Então, se você ver, ele ainda tem o verde a, aparecendo em alguns lugares mais do que outros, mas eu achei que a cor ficou super bonita. Gostei tanto que aí me deu vontade de começar um projeto com ele. E inicialmente eu ia começar o projeto com uma alpaca que minha amiga me deu. São fios que tem 2 cabos só e era um marrom mais escuro. E eu fiz um teste para ver se, se ia ficar bom. Mas como era 2 cabos e mais fino, não ficou bom quando eu fiz. Então eu desmanchei. Eu estava assim já na terceira carreira só do Color Work. Desmanchei, aí eu fui olhar minha parede ali, meu muro dos fios, e achei esse fio que eu tinha fiado há muito tempo e que eu não tinha uso. Eu acho que eu fiz isso aqui em 2017 ou 2016. E tava lá. Aí eu peguei, juntei e eu achei que ficou bom. Então, embora sejam 2 fios que não são sólidos, que são variegados, eu não sei como é que fala, mas em português. Mas eu achei que tá ficando bonito, porque o amarelo tá bem distinto. Então, esse modelo da Jennifer Steingess. Deixa eu pegar aqui no livro, porque eu acho que aqui vai dar para ver melhor. Então, esse é o modelo. Que eu achei muito bonito, eu gostei muito do detalhe. Eu ia até fazer a parte do colarinho aqui com barra, mas aí eu vi que o final é com ponto garter stitch. Mas o que eu fiz, eu resolvi fazer umas carreiras encurtadas em cima, que eu achei que ficou muito baixo. Então, não sei se vai afetar muito, mas eu fiz algumas carreiras encurtadas. E eu notei que acabou ficando um buraco aqui por algum motivo, que eu pretendo fazer duplicate stitch para cobrir essa parte que ficou com esses buraquinhos na parte de trás. É só na junção do ponto mesmo. Então, eu tô achando bem bom. É uma questão bem matemática esses pontos aqui. Então, tem hora que é 3-1, 3-1. Então, vai rápido. Você decora rápido a carreira, o que tem que fazer. Agora faltam, acho que 9 carreiras para eu terminar a parte do color work. Aí eu vou colocar num cabo maior para poder ver se eu devo aumentar mais ou não. Porque pelo padrão eu acho que você não aumenta mais. Mas eu estou bem feliz com esse fio. Bom, aí, como eu tingi, sobrou bastante água, porque como eu tingi bastante lã, sobrou bastante água. E agora eu vou falar da parte de tingimento, até antes de fiação. Eu tinha essa lã que eu tinha mostrado no outro episódio, que eu fiei, a maioria é merino, e o outro acho que deve ser Falkland ou alguma coisa assim, que também é macio.
E eu comprei a tintura preta para fazer, mas eu não consegui chegar no preto. É, ficou essa cor cinza meio roxeada. Eu consigo ver o roxo nele. Então tá um cinza escuro, mas ele tem uns tons, é um azulado, né? Eu tinha comprado esse potinho extra porque eu achei que ia conseguir o preto, então eu fiquei meio decepcionada. Que a minha ideia era ter 1 quilo em preto e aí acho que 500 gramas ou 400 gramas em cinza e 200 gramas em branco, porque eu tinha acho que 1,6 quilos. Mas aí, como eu vi isso, eu não gostei. O vidrinho falava para você colocar um potinho inteiro para 1 quilo de lã. E eu usei um potinho inteiro, 1 quilo de lã, e eu vi que não estava ficando da cor que eu queria. Aí eu misturei o outro potinho e coloquei acho que quase 1/3 do outro potinho no pote que eu estava tingindo. E o que aconteceu foi que sobrou um pouco de tinta no pote e quando eu lavei estava saindo muita tinta da lã. E quanto mais você lava, mais chance de filtrar. E ele acabou filtrando um pouco. Nada assim de grudar um no outro, mas ele filtrou um pouco. E aí o que aconteceu foi muito claro, porque eu lavei também esse fio branco, porque para você terminar um fio fiado por você, você tem que lavar. E eu lavei e quando eu coloquei a meada para transformar em bola, eu vi que essa meada estava bem maior do que essa. E todas as meadas foram feitas no mesmo, na mesma ferramenta. Então, antes de tingir, elas estavam no mesmo tamanho. E depois, esse aqui ficou bem menor porque ele encolheu. Então, uma coisa boa é que esse fio vai ficar mais quente. Provavelmente menos chance de encolher, mas ainda não foi bem o que eu queria. Mas esse fio vai ser para fazer uma camisola, um suéter para o meu filho. E eu ainda não tenho a medida de peito dele para ver qual o tamanho que eu tenho que fazer. E também eu não sei quando que eu vou vê-lo, então não estou assim com tanta pressa nele, né? Mas pretendo começar daqui a algum tempo. Aí, quando eu faço essa tintura, eu uso um pote bem grande que eu tenho e até aproveitei o outono porque eu podia tingir lá fora, porque ele é muito grande para o meu fogão a lenha e eu tive que usar um fogão a gás que a gente tem para acampamento com 2 bocas e a gente coloca essa panela em cima e funciona. Só que quando você tira, sobra um monte de água que tem mordante. Eu tinha colocado citric acid lá, ácido cítrico. Então eu aproveitei para tingir outras coisas. E uma das coisas que eu tingi, daí tingi em crock pot, aquelas panelas que demoram para cozinhar. Eu tingi vários tons de amarelo, de laranja e tingi também um tom. Tudo isso aqui é o mesmo dye, só que eu peguei e eu tingi com tinta alimentar, né? Então eu tinha essa cor aqui que era um vermelho com amarelo. Daí eu fui acrescentando amarelo e usando vermelho em locais diferentes, mas acrescentando amarelo. Então você pode ver que tem diferença em vários locais do amarelo, até pela maneira que eu tingi no crock pot. E isso era o que eu queria. E a minha ideia é fazer o que a gente chama de fractal spinning, que você pega a fibra que você tem, divide ela em 2, fia essa inteira, daí você pega a outra metade e divide ela em mais vezes. O que acontece é que aonde você fiou vai estar diferente da onde esse aqui. E aí vai dar uma variação de cor geral
na meada como um todo. Então é isso que eu estou pensando, e estou pensando em usar isso para fazer o Pogona do Steven West Shaw, que eu já comprei. Eu não sei se eu vou usar com esse ou com outro. Mas tingir, eu tenho 1,2 quilos desse lã tingida. E aí também tingi uns marrons. Eu estava procurando mais esse tom, que é o tom do outro, só que esse é merino. Mas peguei uns tons mais chocolates com um marrom mais claro. O que eu vou fazer é, depois que eu fiar, eu acho que eu vou tentar overdye com amarelo, que aí eu devo conseguir, se ainda tiver espaço na minha lã para ela absorver o amarelo, vai ficar mais dourado, que era o que eu queria. Ou então eu já uso para fazer um degradê. Como é o mesmo tingimento, vai combinar tudo um com o outro. Então isso é o que eu fiz de tinta. E como eu ando meio estressada, uma das coisas que me alivia o estresse é trabalhar com fibra. Então eu comecei a trabalhar nesse aqui. Eu acabei parando, eu tenho mais dessa fibra e mais dessa, mas eu acabei decidindo começar a preparar a fibra assim mesmo. E eu estou usando um pouquinho de alpaca, 5% de alpaca, 10% de mohair, e o resto praticamente do merino que eu tenho. E resolvi acrescentar esse mulberry silk para usar o meu stash. Não adianta ficar guardado. E o que eu estou conseguindo é isso aqui. Só que, como eu não estou muito certa da cor, eu estou achando que depois que eu tiver fiado, eu vou fazer uns speckles ou alguma coisa nele, ou talvez até overdye. Mas está bem macio, bem gostoso, então tem bastante coisa para fiar. Mas eu estou me focando mais nesse momento em preparar os bats para eu ter coisa para fiar depois. Aí eu estava fazendo os meus 30 em 30 ou 30 em 365 da Carolina Farias, para fazer meu cardigan para o meu marido. Mas como eu terminei, eu resolvi que ao invés disso, eu ia fazer o meu 30 em 30 para essa malha que eu tenho, para essa fibra que eu tenho que pentear, né? Usar o comb para preparar a lã para fiar. E aí não é necessariamente 30 minutos, mas é 4 bolinhas. Eu preparo 4 bolinhas por dia e fio. E aí em uma semana eu tenho uma bobina cheia fiada. Então eu tenho agora 4 ou 5 bobinas. Com essa semana vai ser a 5ª bobina. E a lã é meio rústica, porque é uma long wool. Long wool tem a tendência de ser rústica, né? Mas para você fazer um cardigan para usar do lado de fora, não tem problema. E como o Mihai pediu o casaco, eu vou fazer com esse fio. Eu ainda não sei. A minha ideia inicial era fazer um 3 cabos, mas eu acho que eu vou fazer um 4 para ficar pelo menos um DK, porque senão eu não vou aguentar, né? Então, comecei a fazer isso. Daí, por fim, aquisições. Como eu resolvi não usar o fio da camisola do Mihai para fazer o Mystery Call do Steven West, acabou que eu estava olhando, eu recebi uma newsletter, newsletter que veio da Knitting Loft, e até eu achei interessantíssimo o envelope que veio. Veio dentro desse envelopezinho aqui, e tinha aqui, tem o Knitting Loft, mas
Aí veio dentro desse envelope grande que eu gostei tanto que eu estou até guardando. Eu não sei para que eu vou usar, mas é um papel mais grosso. Achei muito interessante. Gostei muito disso. E eu não sei no que eu vou usar, mas por enquanto fico guardado. E aí vieram as lãs, que eu acabei comprando essas 3 cores, que acabou como estava em sale, em liquidação, acabou sendo mais barato. Quer dizer, proporcionalmente mais barato, porque cada meada do outro fio era $40 e eu paguei $20 por meada. Então eu achei que compensou, porque eu acabei gastando um pouco mais com a quinta meada, mas eu tenho 3 meadas do outro para fazer um shawl que eu vou fazer. E essas são as cores para fazer o shawl do Steven West. Esse é o Exquisite do West Yorkshire Spinners. E ele é 20% Falkland Wool e... Não, 80% Falkland Wool e 20% Mulberry Silk. Então eu estou bem contente. E essa semana eu já vou fazer as bolinhas. Já comprei o pattern a receita do Steven West, que é o Mystery Call, e cada semana você recebe um outro, e aí vai ficar tudo bom. Bom, gente, não tem acontecido, a gente não tem feito muita coisa por causa dos filhotes e outras coisas que estão acontecendo na nossa vida. Então, no finalzinho aqui, como o Mihai tem ido muito para Sound Perry Sound, eu já tinha até colocado um pouco no outro vídeo, mas ele resolveu que ele ia fazer um vídeo sobre a cidade. Então, ele vai colocar outros clipes aqui embaixo. Só mostrar um pouquinho. Mas o que o Mihai faz, ele tem o canal dele que chama Trailers and Cigarettes. O link vai estar aqui embaixo. E o que ele faz, ele junta música, como ele faz no final dos meus vídeos, só que aí ele faz uma demonstração maior. Ele junta música com vídeo. E se você quiser ver, é a área que eu moro. Então, quer dizer, onde a gente vai? Mas aqui ele já fez Halliburton, que é aqui perto, onde eu comprei lã. Ele fez Port Carly, que eu achei bem legal também. Daí ele está fazendo Huntsville, que é a cidade mais próxima. E agora ele também está trabalhando em Port Perry. Não, em Perry Sound, desculpa. Então, esses últimos são áreas onde a gente mora aqui. Aí, se você quiser conhecer um pouco mais, é só ir no canal dele e ver. Fora isso, Hurricane Fiona pegou o Canadá, porque os hurricanes começam do Atlântico, os furacões, eles começam normalmente no Caribe e vão subindo, e quando chega no Canadá já está aquela coisa bem fraquinha, né? Então, eles terminam lá bem fraquinho. Mas com essa mudança climática, as águas do oceano estavam mais quentes e aí aumenta o furacão. E pegou o oeste do Canadá de uma maneira assim bem, bem terrível mesmo. Então, mas o que eu achei legal é que, tipo, como eles já sabiam que o furacão ia chegar lá e ia chegar de uma maneira bem forte, o governo canadense já mandou para lá, não só o governo canadense, mas de cada província, pessoal de Ontário de suporte, de socorro de emergência, foi para lá antes do furacão. Então, a ideia é que logo depois que o furacão passasse, já tem pessoal disponível para cuidar,
para tentar melhorar a questão elétrica, porque tem muita gente sem energia elétrica, para cuidar das pessoas que tiveram que abandonar áreas. Foi uma coisa terrível, principalmente em Nova Scotia não, em Newfoundland. Algumas casas foram para dentro do mar, então foi um furacão bem terrível mesmo. Mas eu tenho orgulho de estar no Canadá, porque é um governo proativo, que já sabendo que ia ser terrível, já foi todo mundo para lá para ajudar. O exército está indo para lá também. A gente está lidando com os problemas de acordo com eles surgem, mas com o governo que está participando. Então, era isso. Espero que vocês estejam todos bem e um grande abraço e até o próximo. Beijo. Max Walker came from a small island. We can make it and then laugh about it. Tail end of it all. Cameraman and me. With the thing holding with the stick. All right, we're actually rolling. Portuguese. Okay. 3, 2, 1, rolling.